Em um mundo onde a guerra deixou cicatrizes profundas nas almas, a frágil Dailin recebe uma missão que pode mudar tudo. Ela deve ajudar Kels, um ex-soldado do esquadrão Berserk, a encontrar o caminho para uma vida pacífica. Mas quando outro guerreiro ferido, Alt, aparece, sua missão se torna ainda mais desafiadora. Será que ela conseguirá salvá-los sem perder a si mesma? Inscreva-se no canal e curta este vídeo para não perder a continuação. Da propriedade luxuosa vieram os gritos, mas alguém levantou a louça. A garota frágil tentou tranquilizar o homem que estava dizendo. Ele o pressionou firmemente contra a parede. Seus olhos estavam ardeando de raiva como se ele estivesse pronto para quebrar alguém em pedaços. Todos os músculos estavam assustados com a garota. Para ela, todo dia é a luta contra esse cachorro louco. O homem olhou diretamente nos olhos da garota. Eles emitiram confiança e domínio. No final, ele se rendeu e se inclinou sobre ela. A garota exalou de alívio. Desta vez, ela conseguiu tranquilizá-lo. Desta vez, o homem se acalmou por até 10 segundos. É um recorde. Ela pediu para deixá-la ir, mas o homem não respondeu. Portanto, ela foi forçada a afastá-lo de si mesma. Em vez disso, ele começou a olhar para os filhotes dela. Isso significava que ele queria algo, mas não podia dizer. O homem inesperadamente agarrou a garota e parou até ele e disse que queria que ela estivesse perto dele. O homem não fala até que ela pergunte, por isso, eles não podem ser abordados. A menina estava esperando o momento em que poderia ir para as pessoas. Nosso herói se agarrou à garota novamente abraçando pá. Naquele momento, ela começou a se lembrar porque sua vida se tornou assim. Todos os problemas começaram quando ela foi confiada a esta missão. Ela foi chamada pelo santo mais importante do templo em que serve. Ela ficou feliz em conhecê-lo. No templo, onde serve como uma hierarquia muito simples, 7 dos filhos de Deus que chefiam o templo, mas ela não está nessa hierarquia. Ela é apenas uma freira. Naqueles dias, ela pensou que não era digna de realizar essa tarefa, mas então ela percebeu que era martírio. Ela não tinha pais ricos, então trabalhou duro por 7 anos. Se naquele momento, quando ela foi oferecida, este trabalho recusou, não haveria problemas. Ela simplesmente não teve sorte de nascer pobre. Portanto, ela ficou ferida neste trabalho duro. Então ela não sabia o que estava esperando por ela. Claro, a princípio, ela tentou resistir. Ela rolou no chão e organizou histeria. Mas então ela percebeu que é melhor se comportar em silêncio. Ela fingiu gostar de seu trabalho, mas estava indignada no meio. Ela foi assistida pelo cavalheiro que voltou da guerra para retornar à sociedade. Nesse ponto, a garota percebeu que estava presa. Ela não sabia nada sobre guerra ou batalha, e em geral, ela tinha medo de sangue. No entanto, no templo, pelo contrário, eles pensaram que ela estava acostumada, pois já estava na guerra. Somente aqueles que estavam lá sabem como a guerra envenena uma pessoa. Os funcionários da igreja tratam o Voyel até que voltem ao sistema novamente. No entanto, ninguém pensa em sua saúde mental. Tampashi não é pessoas suficientes. Portanto, se for solicitado, a situação é crítica. Ninguém vai ajudar a garota, então se ela não lidar, então os infames morrem. Deline perguntou isso se ela morreu durante a tarefa? Em resposta, ela ouviu que, neste caso, Deus lhe daria felicidade. De fato, isso significava, você morrerá assim. Você também concorda com o escravo? Deline perguntou novamente se ela quisesse morrer, porque é tudo. Ela esperava que recebesse alguma coisa. O santo pensamento. A garota estava em silêncio com a esperança de que ela não teria que fazer o trabalho agora. Enquanto isso, o homem sorriu e disse, você não aprenderá obediência. A garota ficou feliz, ela pode realmente livre? Ela vai oferecer algo? Eles não podiam pegar dinheiro, então ela definitivamente não seria oferecida. E para oferecer nada mais, então ela ainda não terá nada. Dali cresceu neste templo e, em sua infância, ela pensou que deveria ser. Mas quando ela cresceu e visitou o campo de batalha, sua visão do mundo mudou. Ela percebeu que, se ela continuar vivendo como ele vivia, ninguém apreciaria seus esforços. Ela estava fortemente sintonizada para não ser mais a humilde garota de alguém. O mentor-chefe disse que assistiu Deline por um longo tempo e sabe do que ela era capaz. E ele realmente lamenta que seus esforços não sejam notados. Portanto, ele prometeu que, se ela realizasse este trabalho, ainda mais o clero reconheceu seu mérito. Deline corou, haverá um aumento? Ela vai conseguir um lugar em uma hierarquia mais alta? Ela está pronta para concordar.
Deline respondeu de bom grado que executaria a ordem, onde quer que fosse enviada. Ela queria começar e perguntou quem teve que ser resgatado mais cedo? O homem clicou em seus dedos e guarda apareceu por aí. Ele ordenou as ordens desses 2 guardas. Mas Deline parecia estranha. Ela foi explicada que seria enviada ao Hirouganha da guerra da unidade Berserk. A garota estava com medo porque sabia que esse homem matou inimigos e amigos sem um colapso. O homem sorriu astuciosamente e disse: esqueceu de dizer que você tem que trabalhar sozinho. Por favor, vá mais cedo. Espero vê-lo vivo e intacto. Agora todo o ritmo na cabeça da garota era uma pilha. Só agora ela entendeu que havia sido substituída. Acontece que a Delina daquele dia estava presa. Ela já estava esperando o problema de que precisava. Andar em uma garota de carruagem quebrou emoções. Ela voltou recentemente da guerra e agora foi levada ao inferno novamente. Ela viu muito assim que as lágrimas se foram, embora ela queira chorar. Ela ordenou como a 8ª unidade foi criada. O país deles perdeu a guerra. O espírito do exército estava constantemente caindo. A guerra foi adiada até que nada acontecesse. Unidade Berserk apareceu. Ninguém veio de onde eles vêm. Mas eles foram enviados a eles, e venceram constantemente batalhas e depois desapareceram sem traços. Os aliados foram chamados por equipes de resgate e os inimigos pelos demônios. Deeren ficou muito grata a eles, porque ela queria que a guerra terminasse. Mas em um momento tudo mudou. Os Bercerianos começaram a atacar até os próprios. Eles começaram a ser chamados de cães assustados. Graças a eles, o país venceu. O segundo filho do imperador se tornou um herói. E todos se esqueceram da existência da 8ª unidade. Tudo foi apresentado como o sucesso militar de um príncipe. Assim que a guerra terminou, a unidade se dissolveu e todos os esqueceram deles. O imperador ordenou que a igreja curasse os heróis para que eles pudessem ser concedidos à nobreza. Para conter pelo menos um precisa de 10 guardas. Mas Deeren já prometeu fazer esse trabalho e ela não tinha para onde ir. Um homem chamado Lauren estava viajando com ela em uma carruagem. O terceiro filho da casa é. Ele agradeceu à garota que ela respondeu a este trabalho e disse que eles quase vieram. A garota respondeu que a vontade de Deus sempre segue. Larenov não conseguiu se realizar na guerra, então agora ele está lidando com a questão da 8ª unidade. Deeren disse que tentaria lidar com suas responsabilidades. Lauren respondeu que seria difícil para ela fazê-lo, como estaria sozinha. Ele esticou o apito dela e ordenou que sempre o carregasse com ele. Esta é uma das regras de segurança. Deve ser usado em perigo. O apito foi projetado para tranquilizar os heróis assustados. Agora Deeren percebeu como era possível tranquilizá-los. A garota agradeceu a este presente. Por conversa, foi rapidamente e eles já chegaram. Em um futuro próximo, Deeren viverá nesta propriedade. A garota olhou em volta e apertou o apito na mão. Sempre há proteção na propriedade, mas os limpadores virão uma vez por semana. A comida será trazida a cada 2 dias. Foi-lhe dito que estava gritando se algo acontecesse, mas a garota não achava que isso a ajudaria de alguma forma. A garota perguntou nervosamente se ela também poderia sair da propriedade à noite, ao qual ela recebeu uma resposta sarcástica de que isso não é possível. A equipe imediatamente se aproximou de Deeren e a ajudou a suportar malas. Ela abriu a porta da porta, mas foi enviada para o meio, dizendo que o guerreiro no final do corredor. As formigas corriam pelo corpo da garota. Ela olhou em volta e viu o luxuoso interior do palácio. Ela pensou que a besta a atacaria imediatamente, mas não viu ninguém até agora. Além disso, essa propriedade parecia ainda mais com ela a cada passo. Finalmente, ela chegou ao quarto e olhou com cuidado. Um sorriso apareceu imediatamente em seu rosto. Ela viu uma sala linda e limpa. Antes disso, ela morava em uma pequena sala que parecia um caixão. A garota pensou que viveria com um cachorro louco, mas até agora aqui é muito lindo. Ela imediatamente imaginou o proprietário da propriedade, enquanto o servo adora diante dela quando ela vai corredores. Deeren imaginou que ela sabe, e todos ao redor aplaudem sua aparição em humanos. De repente, ela viu um homem sujo em um canto escuro no meio do luxo. A besta a notou e lançou seu olhar em sua direção. No corpo de Deeren, as formigas correram. Ela imediatamente se acalmou e ficou o mais concentrada possível. Quando você conhece a besta, não deve mostrar medo. Ela agarrou firmemente o apito e disse: parabenizo você, uma alma perdida. O cachorro começou a se fundir e rosnar. Deeren imediatamente percebeu que não estava feliz em vê-la. Ela tentou dar um passo à frente, mas suou. Esse som desagradável se tornou um trigerador para o cachorro. Deeren não conseguia entender se esse homem era inteligente, porque se ele a atacar,
ela morrerá. Depois de um tempo, o homem parou de crescer. A garota decidiu tentar conversar com ele para ver como ele era adequado. Mas assim que ela tentou apresentar a ele, quando o cachorro a atacou. Nesse ponto, Daerin percebeu que havia sido muito mal calculada. Ela pensou que, apesar de qualquer coisa, ele permanece humano. Ela pensou que poderia ser falado com ele como uma pessoa comum. Espremido, a garota disparou principalmente contra o apito. Esperando por uma morte inevitável, ela percebeu que ainda estava viva. Dormindo os olhos, ela viu como um homem cair no chão e torcer. Ele estava deitado com os olhos fechados, e isso parecia nem respirar. A garota ficou assustada quando viu o resultado do apito. Ela correu para o marido para garantir que tudo esteja bem com ele. De repente, ela pulou dele por restos que não era possível se comportar uma miséria que quase a matou. Daerin ficou um pouco e observou o marido. Ele continuou a se deitar sem sinais de vida. No final, ela ousou abordá-lo com cuidado. Na cabeça dela, ainda havia pensamentos ansiosos de que ele finge estar morto para atacá-la novamente. No entanto, ela ainda tentou trazê-lo para seus sentidos. Dormindo mais brilhante, ela notou um pouco estranho, a contusão da corda diretamente em seu pescoço, mas eles simplesmente não os tinham. A garota estava assustada e sugeriu que era por causa do apito. E era estranho, porque não havia nada normalmente. Essa situação assustou Daerin e ela decidiu não usar o apito possível. E então ela tentou levantar e mover o corpo para a cama, mas foi difícil. Daerin notou uma coisa estranha. Seu corpo parecia roubar sobre o chão. Ela pensou que era possível por causa dos músculos. De repente, o homem começou a roncar. A garota exalou de alívio. Sops significa vivo. Olhando para ela, notou uma ferida fresca em seu corpo. Ela subiu no marido e rasgou a camisa de yoga. Ela viu sua surpresa. É uma máquina de assassinato ou um quadro para correr? Não havia espaço de vida nele. Ela colocou as mãos gentis no corpo rude e começou a tratá-lo com magia. A garota esperava que ficasse entre eles. Quando criança, ela notou que seu presente era especial. Ela entendeu que, neste caso, ninguém seria capaz de proteger esse presente de todos. Os funcionários habituais da igreja precisarão de meio-dia para curar essas feridas, mas pode fazê-lo em 1 minuto. Depois que nenhum vestígio foi embora no corpo do homem, a garota queria doce. Por um momento, Daerin pensa o que um homem geralmente come? Ela esperava que não fosse carne crua. Mas assim que ela iria em busca de comida, os olhos do marido foram abertos. Uma pausa estranha pendurou entre eles. Então o homem se levantou bruscamente e largou a garota de si mesmo. Ela caiu e bateu a cabeça, e o sangue começou a brincar do nariz. Por um momento, ela pensou que morreria tão sem sentido, mas ela teve sorte de novo. Eles chegaram a seus sentidos e se colocaram em ordem. E então ela começou a gritar com o marido que só queria ajudá-lo, e não fez nada de errado com ele. No entanto, o homem calmamente se afastou do visual dela, não queria vê-la. Daerin estava feliz que sua mente voltou para ele e ele sente vergonha, mas o tratamento ainda não foi concluído, então a garota se arrastou novamente para o marido, e ela continuou a curá-la com sua magia. Ele finalmente sentiu paz. Ela pensou que provavelmente o cachorro estava impressionado quando ele ouviu seus passos. Daerin estava convencida de que, graças ao seu poder, ela seria capaz de tranquilizá-lo. Ela perguntou se poderia tolerar sua voz. O homem respondeu que podia. Ela estava feliz por esse cachorro ser capaz de suportá-la. Ela perguntou como ligar para ele. Ele respondeu a Kels. Daerin observou que era um bom nome. Mas os Volas perguntaram quem ele ligou para que ele não se lembrasse. Ela perguntou se ele estava quebrando, mas Kels não entendeu a pergunta. De repente, seu estômago começou a morder a fome. Este som zangado novamente. Daerin percebeu que ela entraria na bagunça novamente. Ela se levantou bruscamente e disse que procuraria comida para acalmar o estômago. Ela sugeriu trazer comida para ele jantar juntos. O homem concordou. A garota pensou, surpreendentemente, o que só pode responder sim ou não. Ela pediu que ele esperasse pelo sofá e ouviu novamente a mesma resposta. A menina exalou de alívio, porque Kels faz tudo o que recebeu. Parece mais fácil com ele do que parecia. Quando Daerin saiu para o corredor, sua atenção atraiu um delicioso aroma. Ela correu para ele rapidamente.
Naquele momento, ela não sabia o que estava esperando por ela. Enquanto isso, em outro lugar era um lugar justo, uma mulher misteriosa. Ela perguntou ao filho ou ao monge para Kels. O pequeno respondeu e acrescentou o que ele estava esperando quando vê a garota. Então a mulher olhou pela janela e disse que Kels faria uma pessoa maravilhosa. Enquanto isso, a Deerin trouxe a participação da Kels. Mas ele ficou com raiva e jogou o prato no chão com o prato. Devido à grande malícia que cercava Kels, ele não conseguiu se controlar. O sangue começou a fluir de sua boca, e Deerin correu para ajudá-lo. Ela novamente aplicou sua mágica na esperança de que sua dor fosse passada em breve. De repente, a garota ficou mais fácil. Não era sangue, mas apenas suco. E a apreensão de Kels não é uma malícia. Ele apenas foi comida. A garota riu e pediu desculpas por seu comportamento. Ela estava com medo do que viu e queria ajudar. Mas Kels não iria relaxar muito. Ele agarrou a garota firmemente pelos ombros dela. Nesse ponto, ela pensou que desta vez morreria. Com o medo, a garota começou a orar. No entanto, um homem apenas em tom frio dizia uma palavra: veneno. Ele derrubou a Deerin do pantele. Então Kels cuspiu o fluido residual de sua boca. Ele limpou seus vestígios e repetiu que a comida é um veneno. Mas, felizmente, ele não funcionou. Deerin ficou surpreso com sua capacidade de provar o veneno. Por outro lado, ela ficou feliz em comer uma única peça. Então Kels foi para o próximo prato. Depois de morder todos os pratos, ele disse que Deerin poderia comê-lo. Mas a comida parou de parecer apetitosa. Além disso, ela estava assustada com o fato de o perigo estar esperando por ela a cada passo. Ela exalou alto e esperava que, depois da noite, seria mais fácil. Ela olhou para Kels novamente e disse que queria mostrar algo a ele. Ela pediu que ele esperasse um pouco e depois saiu correndo da sala, deixando um homem para sentar em um piso frio. Kels não gostava do que essa garota pensava. Deerin pediu para trazer uma bandeja com vegetais e tentou apertá-lo na sala. Ela tinha certeza de que eles não tinham veneno. Enquanto isso, como o servo simplesmente assistia. Ele disse que relatou esse Lord Loren, e ele viria em breve. Deerin agradeceu por isso e esperava que ela tivesse sido planejada. Ela pretendia cozinhar comida sozinha, mas a última vez que ela fez isso quando criança. A única coisa que ela sabia sobre cozinhar que os legumes deveriam ser lavados e a sopa é misturada de tempos em tempos. Ela esperava que tudo desse certo. Tudo o que você precisa fazer é cortar vegetais. Com paixão nos olhos, ela começou a cozinhar. Enquanto isso, Lord Loren correu para a propriedade. Ele entrou no quarto de Deerin e estava com medo. E então ele gritou em voz alta: "O que aconteceu? Ele te matou? Alguém na face da morte? Ele não escapou?" Deerin correu para fechar a boca para que ele não provocasse seus gritos de um cachorro louco. Em geral, a menina ficou surpresa que Lauren veio tão rapidamente. Assim que a garota queria explicar por que ela havia matado o senhor, sua distração do cheiro de Gelry, o frango que ela assou começou a queimar. Lauren pensou que a garota gostava de maldições porque não estava aparecendo jantar. Deerin respondeu que era melhor do que comida. Loren ficou surpreso. Ele ouviu falar disso pela primeira vez. Naquela época, Deerin disse que tentou cozinhar dos ingredientes da propriedade. Ela preparou a sopa e a trouxe para Kels. Deerin esperava que não se tornasse mais feroz por causa da fome. A garota tinha certeza de que sua sopa estava segura e apelou para o marido. No entanto, ele apenas ficou em silêncio e olhou para ela. Em sua postura, Deerin reconheceu as características de um homem nobre. Kels pode estar estreia muito em breve como um jovem cavalheiro se aprender a controlar sua raiva. Nesse ponto, o homem pegou o castiçal e o jogou na pomba que passou. O pássaro caiu com ele no chão. O homem virou a cabeça, olhou para a garota e disse que era sua comida. A menina viu. É por isso que ela cozinha apenas em uma frigideira. Lauren perguntou se a garota estava indo no plano, e se ela pode fazer um cavalheiro nobre de Kels. Mas a garota decidiu que essa questão era inapropriada e apontada para o senhor. De repente, o homem disse sobre a visita de convidados importantes. Como se viu muito em breve, a família imperial virá. Lady Charlotte e o príncipe Sebian estarão aqui em alguns dias. Eles queriam se familiarizar muito com Kels. Este momento voou diante dos olhos. O imperador tinha 2 esposas, a primeira morreu e a outra não estava do seu gosto. Mais tarde, porém, Charlotte encantadora apareceu, e sentimentos sinceros por ela. Todos chamaram de terceira imperatriz e cuidaram disso. Eles eram uma família maravilhosa e pareciam tão felizes. No entanto,
Valeu a pena prever que uma criança pequena gostaria de se encontrar. Quando ela estende a mão, é provável que o cachorro selvagem a morda. A garota tentou entender como a família imperial pensou sobre isso. Ela também tinha medo de que Kels os matasse e fosse punido. Deline foi explicada que eles estariam completamente preparados com proteção. Isso a ajudou a se acalmar e exalar, mas por um curto período de tempo, porque inesperadamente a comida começou a queimar. Valeu a pena cozinhar aqui, porque toda a comida da propriedade era venenosa. Isso é bastante comum e não incomum. Deline agora tem um novo dever: cozinhe comida fresca, e eles trarão os produtos dos quais deve criar algo delicioso. Lauren pegou uma tigela, pensando sobre o demônio senta-se nela. Infelizmente, ou felizmente, essa era apenas a sopa que a garota queria alimentar Kels. A garota tentou explicar que pode não ter um sabor tão ruim, mas Lauren gritou que essa sopa estava clara, que ele não era mais saboroso que o veneno. De repente, eles mencionaram que até queimaram frango. Lauren prometeu trazer um livro culinário e novos produtos na próxima vez. De repente, seu tipo de conversa foi interrompido pela porta quebrada. Era Kels, estava muito zangado e semelhante a ele. Ele queria pegar comida e nada poderia interferir com ele. Bem, eles não tiveram a opção de dar sopa e queimar o frango. Ele primeiro olhou para essa substância por um longo tempo, mas antes de agarrar suas mãos, ele descansou um pouco. Ele engoliu toda essa comida com a mão. Era difícil chamar de comida. No começo, era assustador. Pode estar com raiva por causa do gosto terrível. Deline perguntou se esta sopa é normal. O homem mastigou por mais alguns minutos como se estivesse mantendo uma intriga na frente do veredicto. Então ele pediu suplementos. Aparentemente foi algo incrível. Provavelmente, ele estava com tanta fome que era indiferente de comer. Lauren dobrou as mãos e agradeceu ao Senhor por cuidar de delinear. Mais tarde, ele voltou a Kels, porque o homem é capaz de distinguir o veneno. Cês disse a grama de Shira no ácido anda, eles estavam na comida. A garota ficou muito surpresa, porque percebeu que seu marido era ensinado. Lauren disse que Kelsey também foi usada em feitiço. Todas as forças invisíveis são consideradas sagradas, são controladas pela igreja, mas não pelos padres militares. Para pensar assim, a igreja usou um feitiço para transformar crianças em armas. Ela perguntou a Lauren, mas ele decidiu não responder. Sugeriu que Deline estava pensando corretamente. A garota não teve tempo de notar como Kels tomou banho de suas mãos. Ele começou a comer rapidamente, então a garota decidiu simplesmente ignorar sua raiva. Deline decidiu claramente que não queria saber nada relacionado a feitiços. Ela era uma boa garota que viveu a vida mais comum. Lauren disse que não havia perdedores entre os amigos de Kels. Era mais fácil iniciar uma pessoa do que reeducá-lo. Havia muitas maneiras de fazê-lo. A realização do que poderia acontecer com esse homem acabou de matar. Ele podia ver tantas mortes de seus entes queridos, não admira que ele fosse tão agressivo. A noite chegou e a garota voltou para o quarto dela. Deline estava muito cansada e mencionou os eventos de hoje. Ela decidiu experimentar sua sopa, tem um gosto melhor do que veneno. Ela decidiu simplesmente escapar para que você não comesse mais. Embora fosse necessário prestar homenagem, a cama era maravilhosa aqui. Kels estava em ordem, então valeu a pena adormecer e cuidar de si mesmo. O cobertor era tão macio e confortável, e o travesseiro com o colchão é sedoso. Pode não ser comido, mas ela será capaz de dormir exatamente. Deline acreditava que estava segura porque fechou a porta da fechadura. Mas, como o castelo acabou, isso não é um problema e, no meio da noite, Kels invadiu. Ele estava muito irritado e a garota não conseguia entender o que era. Deline levou um apito para garantir sua segurança. Consciência do que isso pode levar, fez Kels se acalmar. A garota ficou feliz por ter tido algum poder antes dele. Agora valeu a pena descobrir por que o homem não estava dormindo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo e depois disse alto. Alguns minutos, Dilelin estava ciente do que ele quis dizer. E então Kels acrescentou alto. Não consigo dormir, passos, respiração, voz. A garota prometeu ficar mais quieta, porque nunca dormia em uma cama assim. Mas de repente ela percebeu que estava do outro lado da propriedade. Kels é muito sensível, mesmo a uma distância que ele ouviu seus passos. Parecia que as consequências seriam, algo tinha que inventá-lo. Parece que ele não será capaz de voltar para seu quarto porque não será capaz de adormecer. As palavras da garota foram confirmadas por seu olhar cansado e maligno. Se eles não conseguirem,
Poderão conversar? A garota pediu a Kels que se sentasse enquanto preparava chá. Ele envergonhou uma pequena cadeira. Deline o observou, mas ficou surpreso com o quão plano ele tinha. A garota tomou um pouco de chá, ela ofereceu. No entanto, estava frio, então, com a ajuda da magia, foi capaz de aquecê-lo. Kels ficou surpreso ao ver uma magia familiar nas mãos de uma mulher tão frágil. Ele primeiro pensou que ela era sacerdote de combate, mas acabou que ele perdeu. Em geral, os padres são divididos em vários tipos. Os estudos mais comuns e depois o trabalho, outros nascem com esse poder. E ainda a combate, eles têm poder divino, como cura, ou mesmo fogo e ajuda no campo de batalha. Ela pediu para deixá-lo como segredo e esperava que Kels entendesse. De repente, o homem começou a beber este chá e delineado gritou. Kels disse quente bem, que estava quente, mas apenas ferveu água. A garota começou a explicar que esse sabor deveria ser apreciado. Primeiro, despeje chá, deixe ficar em pé e depois beber. Deline era uma empregada até que ela descobrisse o poder divino. Isso não a ajudou muito em sua vida, só aumentou sua carga. Se você pensa assim, Kels estava muito sofrendo, mas permaneceu muito atraente. A garota se puniu por esses pensamentos porque não conseguia entender qual era o problema. Para distrair a atenção do homem, ela decidiu acender uma vela porque estava muito escura. Aparentemente, não valeu a pena fazer isso, mas Kels parecia. Eles continuaram a conversa, o homem parecia mais ou menos relaxado. Tornou-se mais fácil para ele, e a garota ficou feliz em ouvi-lo. Parecia que o progresso deles estava subindo e eles estavam realmente aprendendo algo. Deline decidiu perguntar se o homem estava ouvindo algo além de sua respiração. Como se trata de ser absolutamente tudo, desde os corvos e alguns ratos antes que os guardas mudassem, era impossível imaginar a mesma coisa fora da mente. Bem, pelo menos ficou claro porque ele era tão mau. Embora a ideia também tenha chegado à cabeça para fechar as orelhas com um pano ou palitos, ela primeiro tentou suas mãos para verificar se estava trabalhando. Mas sim como Kels não ficou encantado com essa ideia. O homem rapidamente deixou claro que essa ideia maluca é simplesmente horrível. A garota tentou manter o positivo, depois publicar um plano. Mas, olhando para esse cara exausto, ele quebrou a dor aos ossos. Agora era necessário iniciar uma conversa para distraí-lo. Eles conversaram por um longo tempo até que o homem voltou para seu quarto. De manhã, Deline acordou muito cansada. Ela queria acreditar que estava firmemente dormindo se não a viesse. No entanto, a própria garota não conseguiu dormir. Era impossível sentar e saber que alguém ouve cada respiração. No começo, ela temia que não foi colhida e agora precisa se preocupar em não respirar alto. Todo esse tempo, ela gritou sua insatisfação até perceber que disse em voz alta. Provavelmente foi fácil ir para o café da manhã. Tão inesperadamente atrás das janelas que a garota ouviu alguma voz. Parecia que os caras que trouxeram comida, mas estavam indo muito alto. Eles discutiram quem poderia morar nesta enorme propriedade. Era necessário criar algo rapidamente até que eles acordaram Kels. Eles já parecem, porque a garota o viu em uma árvore. Sua silhueta escura já estava sobre suas almas e estava pronta para se apressar. Inesperadamente, ele pulou em um momento inesperado. Esses salões parecem ignorar tudo o que o empregador lhes disse. A questão do ano, esses dois sobreviverão? Provavelmente não. Embora, mesmo que sobrevivam, sua segurança precisará ser removida. Bem, quando o cara pulou neles da árvore, o mundo parou. Deline pulou da janela diretamente para ele para parar o assassinato. Somente no momento do voo, ela pensou no fato de você ter saído pela janela, embora ela pudesse ir ao apito em seu quarto. Esse pensamento apareceu na cabeça tarde demais quando ela voou rapidamente para o chão. A última coisa que ela viu é a expressão excitada de Kels. Ele nunca parecia agora. Em um momento, os dois caíram no chão e tudo ao redor foi destruído novamente. Os homens começaram a gritar porque Deline pulou pela janela para parar Kels. A menina estava com raiva, não apenas por ela salvar sua vida, tão extrema. Ela nunca quis matar alguém como esses dois Yopes. Os homens disseram que seu trabalho para levar comida para ir. Dilelin gritou para jogar caixas com comida e escapar desse deus esquecido. Vendo dois cães furiosos, os correios de comida decidiram realmente escapar. Na verdade, eles teriam preferido nunca mais voltar aqui. Embora eles paguem bem, a vida é mais valiosa que o dinheiro. Bem, Deline foi deixada sozinha com Kels e uma caixa de comida. Havia menos problema para um problema, agora algo tinha que ser cozido. De repente,
Deline percebeu que gritou muito alto. Então ela não voltou com medo, para perguntar como ele se sente. Ela queria agradecer a ele e a salvou, mas parecia indiferente. Esta montanha de músculos era tão forte que poderia quebrar todas as árvores da floresta com as próprias mãos. De repente, a garota começou a vê-lo mais de perto. Algo mudou, parecia estar muito assustado, animado e não mal. Deline percebeu que era uma chance de chegar ao mestre. Então, como se estivesse se voltando para um gato, ela começou a falar. Tudo está bem, estamos seguros, nós apenas trouxemos comida. Kels começou a se acalmar, então as palavras também o ajudaram. Kels era um homem com sentimentos muito afiados. Ele estaria morto no campo de batalha se não tivesse reagido agressivamente a estranhos. Ele ainda tem o medo da morte, como se um chip programado. A tarefa de Deline é ensiná-lo a viver em tempos de paz. Ela tentou louvá-lo e tratá-lo como pessoa. De repente, a garota notou 2 guardas, obviamente eles dormiram docemente. Deline mal se restringiu para não gritar com eles. Então ela perguntou, você ficou bem nos guardas? Aparentemente, uma mudança difícil? Isso sugeriu que os meninos guardavam a propriedade, não dormiam. Deline pediu a Kels que deitasse em sua cama, mas depois ele passou. Como se viu, mesmo as coisas básicas não foram ensinadas a fazê-lo. Felizmente, o homem estava deitado na cama sem problemas e esperou. Deline planejou o dia do tratamento, então ela começou a explicar a ele com gestos para virar as costas dele. Kels disse inconveniente bem, é claro inconveniente, a cabeça pode ser girada? A garota o ajudou a virar a cabeça, parece melhor, mas ele ainda estava desconfortável, bem, pelo desastre. Deline percebeu que Kels não estava acostumado a uma cama macia, por isso é mais conveniente no chão. Ela começou a explicar que ele precisava relaxar e sentir. Somente quando um homem finalmente relaxou, ele tentou tranquilizar a si mesmo. A garota achou que Kels não respondeu a perguntas complexas, era necessário resolvê-lo. E o que, em geral, significa ser um jovem cavalheiro? Todos os aristocratas são rudes e sem instrução, pelo menos a serra. Ela queria acreditar que não precisava criar outro aristocrata de rede. De uma maneira ou de outra, há muito trabalho pela frente. A garota usou sua magia para aliviar a dor. Foi um bom momento para conversar com um cara. Ela o forçou a adormecer e começou. O caos na cozinha só estava sujeito a ela, então Deline começou o show. Nos Kels, você precisa alimentar tanto comida quanto desabrigos não são cozidos. Depois de um tempo, Kels chegou, parece bom. Deline queria verificar com ele algo. Ou seja, se não há veneno nos alimentos que não devem ser comidos. É vergonha de usá-lo assim, mas é uma medida de segurança. Primeiro, cenouras, não tinha veneno, em cebola também. Depois de verificar os produtos, a garota decidiu descompactar livros. Lauren trouxe receitas interessantes suficientes, então Deline começou a ler. Ela lançou um livro com prazer, mas não sabia ler nada. Depois de um momento, ela fechou o livro, na esperança de ler. E então eu gritei: eu posso ler, mas não entendo nada. A garota de repente se lembrava de Kels, ele provavelmente estava curioso. Então a garota levantou o livro em seu rosto para olhar. O cara cheirou o livro, mas pensou por alguns segundos. E então ele disse veneno claramente, ele fez seu trabalho. A garota pediu ao garoto que olhasse para o conteúdo do livro, mas, a julgar pelo comportamento de Kels, Deline estava desesperado. Ele não sabe ler, então terá que ensiná-lo. Kels disse que não é necessária a leitura de batalha, é necessária em todos os lugares. Deline disse que apresentaria aulas de leitura no dia deles, mas o cara reagiu muito surpreso, ele não sabia o que era. Deline perguntou: você não quer? Mas não recebeu a resposta. Parece que Kelsey não sabia o que ele queria e o que não. Era necessário ensiná-lo a dormir na cama, a ler e reconhecer o que ela gosta. Mas o primeiro almoço é muito mais importante. A receita diz: corte cenoura e cebola em pequenos pedaços. Kel sabia como isso foi feito e Deline imediatamente pensou que eles foram cortados em pequenos pedaços. Não há muitas coisas no campo de batalha que podem ser usadas para isso. Deline perguntou: quer tentar cozinhar? O homem rapidamente pegou a faca. Senhor, foi mais assustador do que filmes de terror. Deline esqueceu que esse homem era uma arma viva. Era indiferente a esses vegetais, era necessário correr agora. Os vegetais aparentemente também sentiram medo quando olhavam em cujas mãos. O homem começou a cortar vegetais em pedaços pequenos. Sua habilidade ficou impressionada, mas há uma coisa. Obviamente, nem todos podiam cortar pedaços tão pequenos. Kels disse: feito.
e a garota saiu de seus pensamentos. Ela agradeceu por esse show sarcasticamente e decidiu verificar os vegetais. Bem, eles não eram mais vegetais, mas purê. Deline ficou chateada, porque a receita não foi dita. Kels disse que usou essas habilidades para os prisioneiros. A garota primeiro feliz por ter dito uma frase completa e depois chateada. Bem, a garota teve uma pequena cerimônia de despedida, onde todos os vegetais podiam dizer adeus. Em seguida, era necessário cortar a carne. Também era um caso de Kels. Deline orou para sobreviver neste dia. Felizmente, eles terminaram tudo rapidamente e foram olhar para o almoço. A sopa saiu muito boa, aparentemente não pior. Aconteceu que demorou muito tempo na cozinha, que se esgota. Deline perguntou ao Sr. Kels: "O que você acha de cozinhar?" O homem respondeu que não era difícil, bem, agradável. Mas valeu a pena descobrir se ele era divertido? Kels obviamente não sabia o significado da palavra diversão, então vale a pena explicá-la. A garota perguntou se Kels queria repetir, mas o homem respondeu ainda? É claro que ele provavelmente não amava muito esse caso, valeu a pena dar um descanso a ele. Deline teve a motivação para aprender a cozinhar melhor. Kels disse: "Eu quero, vou ajudar, eu vou cozinhar." A garota ficou feliz em ouvir, então ela disse que amanhã eles fariam. Ambos começaram a se aproximar, várias atividades ajudaram Kels. O ensopado que eles cozinharam juntos era delicioso, muito delicioso. Deline pediu que Kels gostasse, por exemplo, ele amava espinafre e cenoura. Então a garota perguntou: "Eu sou?" Kels respondeu: "Não gostou, era realmente rude, mas esperava." O homem respondeu de maneira rápida e sinceramente: "Agradou." Mas por que ele não gostava de Kelsey? Ela é como uma boa garota. A coisa toda sobre sensibilidade, Kels chamou de alto e inconvenção. Embora a garota não tenha ficado muito surpreso, ela estava várias vezes à beira da morte, devido à respiração. Mas como adormecer de maneira diferente? É apenas insuportável. Mesmo apesar do fato de Adeline estar tentando muito, Kels ainda continua a considerá-lo alto. Embora o cara estivesse aprendendo rapidamente, valeu a pena criar algo da sensibilidade. Deline foi capaz de reduzir a sensibilidade, então Kels dorme melhor à noite. No entanto, ele não poderá ter tempo nos pontos e isso é um problema. A garota há muito tenta fazer amizade com Kels, mas em vão. O homem parecia evitar a aproximação, mesmo quando a Dilelina parecia ser amiga. Kels odiava animais, sejam pássaros ou peixes, até gatos e cães. Ele era uma palavra desconhecida a amizade ou amor, ele era uma arma. Vai demorar muito. Mas quem disse que Deline não é persistente? Ela continuou lutando por seu compromisso, porque sem ele não será capaz de fazer dele um status aristocrata. O golpe na sala começou a voar das árvores. Um deles caiu perto do cara, ele ficou surpreso. Deline explicou o que era, mas Kels não precisava de explicação. Ele considerou tudo hostil, mau e ameaçador. Kels olhou para Adelina ofendida, que estava sentada há muito tempo. Embora ela tenha tentado inventar algo, foi ofensivo saber que ela era alta. O coração começou a lutar, até Deline o ouviu. Ela disse várias vezes o que fazer em tais situações. As respirações profundas ajudaram a se acalmar. Kels mudou. Deline elogiou seus esforços. Kels pensou que Adelina sempre era alta, mas apenas com ela ele sente o que não pode ser chamado de irritação. Isso é diferente da guerra e de qualquer coisa relacionada a ela. É uma leve paz. Esses sons não precisam correr. Eles significam segurança, significam que tudo está bem. Calma. Finalmente, esse sentimento era conhecido por Kels. Ele sofreu muito tempo na guerra, mas agora não é. Ele gostava de paz com Deline, ela gostava. A garota, enquanto isso, como se o vulcão explodisse. Por cerca de 1 hora, ela estava sentada no colo até tentando não respirar. Ela queria ser assistente e acabou sendo uma escrava. Era necessário ensinar um pouco a essa malícia e independência. E, em geral, ela é filha de barão, que medo alguém deve servir? Além disso, Kels não é nenhum nobre. Qual é o status? Foi esmagado, exausto e muito exausto. Deline gritou: "Eu sou um nobre, então não preciso falar com respeito por você." Bem, honestamente, Kels parecia estranhamente para a garota. Ele acenou com a cabeça, como se estivesse concordando com as palavras dela e dando permissão. A garota estava muito feliz com isso, mas ela percebeu que não podia falar com Kels informalmente. De alguma forma, era estranho e estranho, esse inconveniente Bizila. Era necessário pensar em como tratá-lo, mas ele não, Sr. Kels. Bem, Deline parou apenas em Kels.
Ela gritou felizmente Kels, esperando por alguma reação ou apoio, mas ele torceu como se não gostasse. Esse homem era realmente muito estranho. Demorou algumas horas, Dallin já tirou produtos para o café da manhã. Os guardas perguntaram se tudo estava bem com Kels, parecia exausto. Essas pessoas pensaram que Kels Tumor Lord acabou de ficar bem. Pelo menos para alguém neste mundo, ele será um nobre senhor. Deline mostrou sua força, então o guarda pediu bênçãos. A bênção é como se tocar em Deus e se sentir onipotente. Mas, na realidade, não dá nada, apenas uma sensação de onipotência. No entanto, as pessoas sonham em tocar o poder divino. Deline tinha muito poder e o compromisso não prejudicaria. Mas ainda assim, se as pessoas sonhavam com isso, por que não pagar? Ela pediu 20 moedas de prata por bênçãos. A base da religião, quanto mais Dallin é pressionado, mais eles acreditam. Ela disse, esse poder foi confiado pelo próprio Senhor. Deline também disse que o dinheiro iria para a caridade. Os guardas acreditavam cada vez mais idiotas, embora parecia convincente. A propósito, o trabalho do padre é muitos e o salário é sempre baixo. Apesar do fato de as pessoas sonharem com sua força, é barato. Deline ainda levou muito pouco, algumas e 100 prata. A garota fez um desconto de 10 moedas e o guarda estava feliz. Os homens se sentiram poderosos e foram para melhorar suas vidas. É para isso que esse poder existe, não é? Deline ficou feliz em torcer e motivá-los um pouco. Desejando um bom dia, ela voltou a Kels. A menina arriscou sua vida nesta propriedade, então merecia obrigado. Ontem ela quase morreu por causa de um tolo. Tudo começou quando Deline queria comunicação informal. Irritou Kels, mas foi muito bom. A pausa, o pior momento de aproximação, pendurou entre eles. Kels repetiu seu nome várias vezes, imaginando seu nome. Ele pediu para ligar para ele novamente, Kels. E então, novamente, mais tarde várias vezes. Deline percebeu que não se importava, mas obviamente os sentimentos estavam misturados. O cara saiu da cama sem responder nada. Deline queria se preocupar, mas Kels acabou de se mudar para o chão. Bem, ela parece ter feito contato com ele. Eles têm uma comunicação informal. É ótimo. A garota engrossou repetidamente, e Kels ouviu. A garota tentou não rir, porque tinha medo de ficar com raiva. Mas o cara parecia muito engraçado, então Deline não ficou. O portão riu alto e disse que Kels era como um gato. Quando ela percebeu o que disse, ficou envergonhada. Provavelmente era melhor permanecer em silêncio. De repente, Kels se transformou em um gato suave. Ele pediu Deline para repetir repetidamente. A garota começou de novo, ok Kelsey, mas não foi isso. Ele gostava de rir, delinear o riso de Deline. Ele queria ouvi-lo novamente, então ele disse mais. Não é fácil levar uma garota divertida sob tanta pressão. Parece que esse riso apenas irritou Kels. A garota explicou que ninguém ri sozinho. Ela também disse que Kels deveria aprender a rir também. Uma escolha difícil, ou ria ou não perde a habilidade de matar pessoas. Foi difícil para ele, Kels não riu em sua vida. Deline não sabia por onde começar, como poderia ser aprendido, mas a motivação não vai doer, então a garota apoiou Kels. Kels levantou as mãos como Deline e começou a repetir Orai, Orai. Eles eram como um time real, foi divertido. Não deve ser difícil ensinar Kels a rir, mas lembrando que ele experimentou, ele será capaz de viver na sociedade? Bem, a tarefa de delinear é apenas sua estreia de sucesso e depois indiferente. A garota deixou sua responsabilidade por sua vida posterior, mas ela começou a se concentrar que não teria sua estreia. A garota visitou a sala para lembrar o treino, mas Kels a agarrou e o levou para a varanda. Mas disse, há um homem, e então os dois voaram para o chão. Como se viu, Lauren se levantou, que Kels não reconheceu imediatamente. Ele também pânico. Mas ele tentou ir a algum lugar. O cara caiu no chão e parecia muito assustado. Deline percebeu que estava pressionando com pena. Mas por quê? Bem, Lauren queria atrair atenção e parecer indefesa para não matá-lo. Kels estava com raiva, mas Delinear repetiu as frases por calminar. Ela explicou que era Lauren e ele vem com bastante frequência. Kels respirou fundo e expirou, como Dallin aconselhou. Lauren estava de todo prazer com o quão fofos eles são. A garota explicou que era necessário pelo menos avisar sobre a visita. Mas Lauren explicou que Kels tinha um olfato incrível e teve que sentir isso no portão. Bem, a besta se acalmou e Lauren elogiou a garota por seus esforços. Ela estava feliz que alguém apreciou seu trabalho perfeitamente.
Mas, ao mesmo tempo, você está chateado, porque não adiciona elogios ao pão. Ela gritou que seus esforços não puderam ser substituídos e é a única capaz disso. Lauren deu a entender que não havia esquecido uma recompensa generosa. Então a garota respondeu: eu segui a vontade de Deus, irônico, não é? Lauren chegou muito cedo e Dylan decidiu perguntar sobre isso. Ele estendeu o livro Lições de Etiqueta para a Audiência com a Família Imperial. Droga, Dylan queria queimar este livro. Esse título definitivamente não era bom. Lauren tentou explicar que este é um feriado para todos e uma ocasião incrível. Ele também disse que a família viria amanhã de manhã. Foi um golpe louco para a autoestima. Dylan estava com raiva. Quem geralmente avisa sobre isso algumas horas antes da visita? Ela se preocupou e discutiu consigo mesma. O apoio não a machucaria, mas Lauren é uma má psicóloga. Kelsa poderia ser executado se não gostasse de membros da família imperial. Portanto, a tarefa de delinear era fazer tudo para que isso não acontecesse. Kels não tinha medo disso, era necessário ensiná-lo muito. A garota não sabia como explicar a ele que ele precisava proteger sua vida. Então eu decidi dar um exemplo. Todo mundo tem uma vida que precisa ser preservada e Kels também deve. Essas são palavras óbvias demais, mas ninguém disse a ele antes. Era cruel demais nutri-lo. Kels como se ele começasse a entender, mas ainda estava muito distante. Era necessário se concentrar na estreia dos membros da família imperial. Eles tinham uma missão muito importante, urgente. Uma missão muito misteriosa, conhecida apenas por dois. Dylan pediu para manter tudo em segredo, não se poderia saber. Esta missão era a limpeza geral. Era necessário remover esta casa antes que o mundo inteiro visse. Eles distribuíram responsabilidades nos pisos e foram trabalhar. Em geral, a limpeza não é sua conta. Lauren prometeu contratar pessoas. Mas todos os trabalhadores tinham medo de Kels e fugiram da casa. Então a tarefa da garota era fazer tudo sozinho. Era necessário lavar muito bem a entrada, porque a família imperial estaria lá. Dylan foi limpa de maneira limpa, mas não muito apressada. Havia algo mágico, tão calmo e desconhecido. A poeira voou em todas as direções, a garota o recolheu em um monte. Os corredores mudaram significativamente e ficaram mais limpos. A situação era terrível porque era necessário remover toda a mansão. Mas a escolha não foi e teve que trabalhar. A menina começou a notar sinais de força, ela se tornou ainda mais forte. Ela não merecia esse sentimento. O medo muitas vezes dominava as partes do corpo, mas o riso ajudou. De repente, a garota pensou se Kels sabia como limpar. Ela rapidamente jogou todas as ferramentas e correu. Meu Deus, era necessário deixar a propriedade nesta besta, alguma loucura. Dylan estava com medo de que ele pudesse entregar o Oba, ou algo pior. Ela encontrou parte da casa onde Kels deveria limpar. A luz brilhante estava quase cega, então a garota coberta. Obviamente, o cara estava se levantando muito bem. Dylan pediu que ele parasse e queria falar. Essa limpeza era apenas visibilidade. Efeito visual máximo com força mínima. Eles começaram uma nova falta, para não gastar toda a sua força. Kels deu um exemplo de guerra. Dylan concordou. Mas o que eles fizeram pode ser chamado de batalha com poeira. Eles precisavam matar toda a poeira da casa e permanecer intactos. Posteriormente, chegou o dia de X, a chegada da família imperial. Dylan parecia um pouco danificada, algumas cicatrizes no rosto eram perceptíveis. Graças ao poder dos Kels, eles foram capazes de remover a casa rapidamente. Se ele estivesse limpando as casas, seria bem sucedido, mas não era hora de relaxar. Não havia a próxima missão de ser cumprida. Agora era necessário ir ao treinamento. Dylan tentou ensinar a etiqueta do cara. Felizmente, a garota sabia muito e poderia explicar muito. Ela até conseguiu o primeiro lugar para o conhecimento de etiqueta. Até as empregadas comuns também ensinaram etiqueta. Dylan era uma garota talentosa que tocava a mão. Agora era necessário sair deles não apresentando. A parte de trás é plana, os ombros estão endireitados e a cabeça. O homem fez tudo perfeitamente, ele parecia um verdadeiro aristocrata. Ele parecia um anjo que sua luz estava cega pela delineia. Luz dourada, luz dos sacerdotes veteranos. Kels possuía a habilidade mais do que delinear, foi ofensiva. Bem, foi muito fácil se mover para ele. É difícil resistir a esse carisma, mas a garota teve que ensiná-lo. Ela o ensinou por mais algumas horas. Kels tem informações bem aprendidas. Graças a isso, eles rapidamente terminaram e estavam prontos para conhecer os convidados. Mas havia um significativo, mas
é muito importante. O cara era muito sensível, então ele reagiu a todas as costas. A garota sempre o tranquilizou, mas disse que não era convidado. 98% das criaturas nesta propriedade são animais, então eram estímulos. Tudo estava muito mais calmo na propriedade, mas na Kells Street ele reagiu bruscamente. Ele é sensível até ao vento, uma besta louca. Foi muito difícil ensiná-lo a não responder a estímulos. Era impossível reduzir sua sensibilidade em pouco tempo. Deline estava exausta e muito irritada, embora ela pudesse provar que tentou, porque Kells havia mudado. O plano da garota era causar compaixão a ela. A Imperatriz Charlotte é provavelmente um objetivo pequeno, então Adeline pode ajudar. Se ambos parecem úteis, são recompensados. Bem, em alguns minutos os convidados chegaram. A menina pediu ao garoto que fosse embora uma distância segura. Deline considerou Charlotte uma fonte de dinheiro. Era difícil negar que era incrivelmente lindo. Independentemente de quem ela é para delinear, ela ficou honrada em se familiarizar. A garota se curvou e Kells repetiu atrás dela. Deline apresentou os dois, como disse a etiqueta. Obviamente, todos notaram suas contusões e começaram a perguntar. Era apenas na mão da garota, então ela estava despercebida. No momento seguinte, ela pulou o mártir e quase começou a chorar. Deline seguiu a vontade de Deus e chegou ao caminho espinhoso. Charlotte ficou muito empolgada com seu discurso, e então ela se virou para o filho de Sebian, um garoto bonito. Sebian era o terceiro rei, mas parecia bastante adulto. Em geral, Charlotte parecia muito jovem, então eles eram frequentemente confusos como irmão e irmã. Sebian tinha olhos preciosos, isto é, aqueles que brilham ao sol. O garoto pediu Kelsa, quem era? Distante. Deline explicou que ele tinha hipersensibilidade. Ela também acrescentou que os ouvidos poderiam ser amostrados, mas significava outra coisa. O garoto ficou desapontado, mas ele entendeu tudo. Deline queria mostrar a propriedade e os convidados gostaram da ideia. Embora não houvesse problemas, tudo correu bem. Agora você só precisa seguir uma rota coordenada. Mas a garota não sabia que tudo não iria como ela espera. Uma flecha voou sobre a cabeça do príncipe, que quase o matou. E mais tarde começou um tolo. Primeiro houve gritos e depois guarda. Todo o guarda tentou cobrir Charlotte e seu filho. Lori tentou explicar que ele não deveria ser gritado, mas ele não teve tempo de dizer algo Kells, pois notou que estava fugindo. Deline correu para ele em uma busca para se atualizar. Ela sabia o que isso poderia levar e tinha muito medo disso. Muito em breve eles estavam em uma floresta densa. A garota nem sequer pensou no que era perigoso. A única coisa que ela pensava era salvar Kells. Charlotte e seu filho tinham segurança, então não deveriam se preocupar. Deline percebeu que o cara desapareceu de seu campo de visão. Quando ela foi tentada extrair da floresta, ela a cobriu. Eles assustaram o cara, fazendo com que todos em perigo. Se Kells apenas pegasse o ofensor, não haveria razão para detê-lo. Mas depois que ele o mata, o mesmo animal despertará novamente. Ele é louco por sangue e matar todos. Você é indiferente a um amigo ou inimigo. Ele não pôde ser morto pela guarda de Charlotte. De repente, atrás das costas, vieram os gritos. A garota tinha certeza de que todos viram sangue nas árvores. E então a mão de um criminoso, que desapareceu sem deixar rasto, chegou aos arbustos. Deline estava limpa de uma só vez e estava pronta para o pior. Ela pediu para ir, pois eles não ouviram morrer. Deline apertou o apito, como último recurso. A voz de Lauren foi ouvida nas costas. O homem pediu que ela assobiasse ansiosamente. A garota não ouviu e imediatamente correu. Claro, houve pensamentos para assobiar, mas ele é um homem. Foi então que ela viu um Kells irritado. Honestamente, a garota era indiferente ao que aconteceria com ela. Ela voou sobre ele, tentando parar. Todo mundo continuava respirando no momento em que ela bateu na cabeça dele. Todo mundo foi assistido por essa ação, mas Deline era corajosa. Ela apertou a besta firmemente e começou a se acalmar. A meditação deles não poderia não ter êxito. Lauren continuou a gritar para fazer a garota apito. Ele estava convencido de que ela morreria em alguns segundos se não o fizesse. Mas Deline era indiferente, ela não iria assobiar. Eles têm voz sem gritos e escândalos tentaram tranquilizar Kells. Ela parecia fechá-lo de todo o mundo. O cara não entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Deline gastou seu poder divino para alcançá-lo. A menina não tinha medo da morte, temia que ele matasse outra pessoa. Kells não viu ninguém e nada além de sangue e morte. Ele ia matar todos para finalmente terminar. Sua tarefa era matar, destruir, não aparecer novamente. Ele viu um estranho,
significa que era necessário destruir a de outra pessoa. Ele parecia ouvir a voz de Deline, mas não podia ouvi-lo. Todo mundo estava assistindo os dois. Os guardas nem sequer iriam interferir ou levantar suas armas. Kells continuou a lutar em histeria, com o desejo de matar todos. Mas essa voz, a voz que o chamou desesperadamente. Ele a ouviu, a morna e voz suave. Deline finalmente ouviu o batimento cardíaco, entre todo o apocalipse dos pensamentos. Ela ficou feliz em parar esse ataque. Percebendo que o cara estava desconfortável, ela começou a cair lentamente no chão. Mas Kells precisava, mais voz e respiração. Este incedido pode levar à morte de muitos. A segurança estava assustada e protegida em Charlotte. O próprio Imperatriz ficou encantado com o quão corajoso Delaney é. Charlotte muitas vezes tentava assassinato, então estava acostumada, e mais fascinado pela coragem e desespero da garota. Ela acabou de morrer, estava pronta para morrer. Obviamente, a de Lelina era uma imagem importante, mas não havia força para ficar. A Imperatriz planejava ajudar algo, mas não havia força, eu só queria relaxar. Para mudar de alguma forma, a garota veio ao príncipe. O garoto gritou. O discurso de Kells foi muito íngreme. Sebian era tão apaixonado por esse animal que era realmente um teatro. Deline pensou quão incomum. Talvez ele tenha uma visão ruim? Charlotte explicou seu filho que muito trabalho era necessário. Todo mundo estava cético, mas a julgar pelos Kells de hoje é estável. Ele pode ter a chance de realmente se tornar um aristocrata. A garota faria tudo para pegá-lo. Foi então que Charlotte estendeu a mão para ela. A luz que irradia era tão quente e agradável. A princípio, Dylan não entendeu o que Charlotte queria, e depois limpou rapidamente a mão para alcançar. É um aperto de mão. Foi uma grande honra para ela. Assim, Charlotte confirmou suas expectativas. Deline ficou surpresa que a Imperatriz não tocasse suas mãos tão espirrou, e no momento seguinte, todos os pensamentos pareciam desaparecer. A garota sentiu que seu corpo estava cheio de poder divino. Charlotte era uma mulher incrivelmente agradável. Antes de ir, ela desejou delinear o sucesso e prometeu acreditar nela. Sebian também desejou um bom dia e eles entraram em uma carruagem. Era simplesmente incrível que Charlotte tivesse poder divino. De fato, era mais misterioso do que parecia. No entanto, Deline ficou feliz por alguém ter ajudado a relaxar. Bom ou ruim, foi muito bom. Seu sorriso brilhante, o último deixado na memória. De uma maneira ou de outra, sua força é o caso da família imperial. Ela desejou a Charlotte e seu filho de uma boa estrada, e então ela respirou muito cansaço. Charlotte era uma imperatriz que demonstrou interesse em um membro do 8º destacamento. A garota se sentiu como uma fantoche na história de alguém. A propósito, o que é Kells lá? Aparentemente assustado. Para se surpreender, ele estava muito calmo e sob controle. Parecia que ele estava dormindo de pé. A garota se esforçou muito para tranquilizá-lo na floresta. Ela jogou muito poder divino para ele. Este dia sem fim teve que finalmente terminar. Então, agarrando a mão do garoto, a garota foi para a propriedade. Eles precisavam tomar um banho. Mas primeiro relaxe e fale. Deline saiu pela porta. Sabia que Lauren estava esperando lá. Parece que um cara estava muito zangado. Deline arriscou sua vida sem usar um apito. Ele também disse que eles poderiam ter enormes problemas. Charlotte e Prince são pessoas respeitosas, Deus não permita. Deline explicou que, para criar uma pessoa, você precisa tratá-lo como pessoa. Deline tentou convencer Lauren de que ela estava confiante em suas forças. De uma maneira ou de outra, ele não teve escolha, nem confiar na garota. Mas da próxima vez que ele pediu para ela ter cuidado, ele também disse-se algo que ela precisa ser capaz de ligar para ele. Andando um corredor branco, Lauren pensou, talvez Kells seja um bom desempenho do lutador. Essas pessoas deveriam estar na sociedade, talvez ele seja um deles? A garota, enquanto isso, tentou trazer a si mesma de um olhar vivo. Ela não tinha absolutamente nenhuma força. Olhando para o garoto, ela perguntou se ele era normal. Depois de uma breve resposta, ela ligou para lavá-lo. Seu comportamento calmo irritou como se fosse todos os dias. Era necessário passar por uma nova missão. Vá para Wash. Kells disse que poderia se lavar, então a garota o deixou. Ela rapidamente saiu do banheiro e correu para si mesma. Esta notícia o fez sorrir porque ela finalmente podia descansar. Enquanto isso, o homem começou a despejar suas roupas sujas. Todas as mãos estavam no sangue, era necessário lavá-las completamente. Inesperadamente, o olhar do cara caiu no sabão. Parecia muito bonito e arrumado, então o homem o levou. Ao toque, acabou sendo muito escorregadio e quebradiço.
parecia muito nojento. Cheiro muito suave, muito quente, muito desconfortável e incomum. O homem pensou sobre o que seu gosto pela comida, que cheira na guerra. De tempos em tempos, ele se lembrava de que dele impedia a ele que ele gostava. Ele não gosta de nada, embora a mesa de cabeceira seja legal. O som da água que é feito de torneira é horror. Kells irritou todos os sons, ele queria excluí-los. Provavelmente não havia sons neste mundo que ele não gostaria de se livrar. Embora depois de alguns minutos a água não estivesse mais irritada. Tendo ganho água nas mãos, o homem enferrujou a cabeça do sangue. Ele se lembrou de como pediu à garota que ria novamente. Felizmente, a água morna não permitiu que ele mergulhasse em memórias. Havia apenas um pequeno, mas ele ainda queria rir e ainda calorosamente. Sem vestir um manto, nem pelo menos algo, ele correu. O único som que ele queria ouvir é a única música que não o incomodou. Enquanto Delineou relaxava em água morna, alguns correram direto para a sala. Ela finalmente sentiu uma pessoa por muito tempo aqui. Sentado no banho, ela pensou se Kells era o único em sua espécie. Bem, existem outros homens que foram ensinados após a guerra? Kells é bastante diligente, provavelmente. Em geral, porque ela os está experimentando é sua preocupação e não ela. Ela continuou a pensar em seu futuro, mas a porta foi interrompida. Mais precisamente, a porta, mas quem ficou atrás dessa porta? Porra! Provavelmente é muito louco nesta sala. A garota nem sabia reagir, estava prestes à loucura. Depois de perceber onde estão, ela jogou um barril nele. Ela gritou: feche os olhos agora. O golpe estava lento, mas ainda Kells perdeu. Deline não entendeu sinceramente que havia esquecido. Tudo ao redor estava em um par denso, mas ela permitiu ver o rosto um do outro. Kells até esqueceu do que ele veio aqui. Deline percebeu que provavelmente não vale a pena gritar, isso o irrita ainda mais. Ela gritou: se você está curioso, não estou bem, porque você precisa bater na porta. O homem continuou olhando para ela e Deline percebeu que era muito difícil com ele. O cara apareceu lentamente e disse longe: eu amo quando ele está perto. Ele disse que gostava de algo quando não foi perguntado sobre isso. Progresso incrível, é como um cachorro de verdade que teve que ser tratado com doces. Mas ele não era um cachorro, mas um homem deveria ser expulso daqui. Que tipo de inferno invade o banheiro sem bater? Deline disse: você está caminhando para a porta, fechando-os e fugindo. Ela gentilmente pediu que ele saísse. Um homem semelhante entendeu. Foi muito estranho olhá-lo nesta forma. Ele será capaz de entender tudo e rapidamente saiu da porta. Infelizmente, o spa do procedimento é cancelado e não haverá relaxamento. Parece que Kells se tornou mais estável, se tolera facilmente a batida do coração. Depois de um tempo, eles finalmente se conheceram novamente. Deline ficou feliz por Kells se acalmar e valeu a pena se concentrar. Para ser franco, ela nunca viu nada assim. Bem, seu corpo era bom demais. Um monumento arquitetônico é esculpido. Músculos tão fortes e, em geral, a aparência é maravilhosa. Pés. Valeu a pena focar, porque agora não é hora de considerar seus músculos. Deline perguntou: você lava bem? Obviamente, essa pergunta não era apenas isso. Olhando para a bochecha suja, ela percebeu que ele não era muito cuidadoso. E então ela olhou o corpo inteiro e percebeu que ele tinha sujeira em todos os lugares. Parece que ele acabou de subir no banheiro e se molhou com água. Se ele era lavado toda vez, é apenas um desastre. Como foram criados naquela guerra, uma pessoa nem sabia lavar. Embora aparentemente na guerra, essa habilidade não foi muito útil. Mas porque a Dalenine deve lidar com tudo isso, ela pediu que ele embrulhe sua toalha e a seguisse. Foi assustador virar a cabeça para trás, mas ainda assim, ela queria apagar apenas a única memória de sua memória, mas não teve sucesso. Kells disse que caminhar é desequilibrado e ele acha que é uma ferida ou doença. Muito em breve eles chegaram ao banheiro. Havia muito pouca água, a toalha está seca agora porque está tão suja. A garota encontrou um novo banho de água, mas decidi explicar como a temperatura é regulada, como usar guindastes. Bem, agora era importante entender qual temperatura é agradável para os Kells. O cara estava sentado na água, ele definitivamente não gostaria. Deline o observou por alguns segundos para entender como ele se sente. O cara estava com raiva, aparentemente a água estava muito fria ou quente. Mas Kells não respondeu, e ele apenas disse que não gostou. Embora parecesse que a temperatura da água estava perfeita, ele não gostava de algo. O cara disse que seus sentimentos seriam embotados. Se necessário, ele não poderá se preparar para o ataque. Bem,
ficou claro que ele simplesmente não estava acostumado com o que é um sonho na cama. Deline explicou que esse sentimento é chamado de relaxamento. No campo de batalha, ele estava estressado, era difícil ensinar a ele algo agradável. Agora é hora de limpar toda a sujeira. Primeiro, a garota explicou como a cabeça lavável. Era necessário fechar os olhos para que a espuma não entre nos olhos de se amarrar. Em seguida, era necessário lavar o corpo, mas o cara estava muito tenso. Ele parecia odiar essa atividade, mas era necessário explicar a ele. Deline fez o possível para torná-lo mais confortável. Depois de alguns minutos, o cara estava acostumado mas ele se sentiu melhor. De uma maneira ou de outra, seu rosto parecia incrível. Mesmo apesar do fato de ele ser um homem militar, ele é perfeito. Sua rotina de banho continuou, a garota tentou ser fácil. Finalmente, ela sentiu que seus esforços haviam desaparecido. Obviamente, várias vezes e era necessário usar força. De uma maneira ou de outra, Kels está apenas no processo de adaptação. Olhando para as mãos dele, ficou claro que era necessário lavá-las. Deline disse: se você não quiser lavar os outros, aprenda a si mesmo. Depois de todos os procedimentos, a menina pediu que ele lavasse a espuma e colocasse o manto. Para fazer uma pessoa dele, era necessário tratar uma pessoa. O trabalho ainda é muito, mas agora não é tão complicado. Deline focou novamente que você precisa usar um roupão de banho. Então eles concordaram em se encontrar em alguns minutos na cozinha. O cara escapou lentamente da garota com os olhos, como se fosse triste. Depois de um tempo, eles se conheceram. A garota ficou feliz que o cara finalmente se trouxe para a aparência humana. Agora ele estava esperando uma nova missão para escolher um DL da sala. Quando a garota viu que quarto o cara escolheu para si mesma, ele sempre pedia uma sala branca sem estímulos desnecessários. Deline perguntou: você realmente quer dormir aqui? Aparentemente, Kels não tinha certeza de sua decisão. O quarto ficava ao lado do quarto de Deline. O cara disse que era indiferente ao barulho e não interferiria com ele. Essas palavras não causaram forte confiança, mas eu queria acreditar. Existem poucos quartos nesta propriedade onde Kels poderia dormir, então, era muito cedo para dormir. Eles decidiram fazer novas pesquisas. A sala limpa e luxuosa, honestamente, todos eram diferentes. Mas eles são melhores do que interrogatório ou prisão. O próprio Kels não conseguiu decidir na sala, todos não eram assim. Mas ele decidiu passar esta noite em uma sala rosa nuclear. Deline não pôde inventar nada, então ela foi para a cama. Ela esperava que esta noite não fosse a última para ela. Durante a noite, o cara não conseguiu adormecer. O barulho continuou a zombar de seu sistema nervoso. Ele ouviu todos que deram delineamento. Essa garota realmente causou muito desconforto. Embora tenha se tornado muito mais fácil com o tempo, não é um ruído crítico. No final, o cara conseguiu adormecer. A manhã deles começou com a alma. A garota estava muito feliz. Kels lavou bem e parecia melhor do que o normal. Valeu a pena ensiná-lo a limpar corretamente, porque ontem não houve tempo. Cheirava incrível. Ele se tornará um verdadeiro nobre um pouco. Era necessário encontrar roupas bonitas e você poderia ir para a recepção. Também não havia grandes problemas com as maneiras. Não havia limite para a alegria. Dalin viu um grande progresso. Era necessário secar rapidamente e correr para o café da manhã. A garota para explicar como se comportar quando o secador de cabelo sopra na sua cara. Mais tarde, ela se lembrou que Kels não gostava de fechar os olhos. Deline disse que poderia deixá-los abertos, mas Kels fechou. Os olhos fechados eram a base de seu uso. Um desapego teve que morrer, Kels entendeu, mas não seguiu as regras. Ele tinha até medo de dormir, então manteve os olhos abertos. A tarefa principal era não morrer, os olhos ajudaram a se concentrar. Em princípio, sua vida continuou, mas mudou um pouco. Deline disse que você não poderia fechar os olhos se souber agir. Ela também elogiou o cabelo do garoto, era realmente muito grosso. Enquanto isso, Kels pensou que era difícil para ele manter os olhos fechados. Mas quanto mais ele ouvia sua voz, mais calmo ficou em sua alma. A garota iria ensiná-lo a secar o cabelo. Então, de repente, ela quebrou, mas correu para algum lugar. Ela se preocupou por alguns minutos na mesa e estava procurando algo. O homem parecia bastante alarmado. O perigo está novamente? Mas tudo foi homenageado. Como se viu, ela encontrou um espelho que queria mostrar a ele Kels. O cara de Nirais não se olhou no espelho. Honestamente, ele assistiu a esse reflexo com alerta. O espelho parecia seguro e refletido em geral. Deline disse que uma vez que esse rosto seria apreciado. Ela não sabia o que os pais dele pareciam,
mas eles eram muito bonitos. A propósito, o desapego foi ensinado desde a infância. Seus pais os enviaram para lá? Quantos são como Kels? Todos eram pessoas comuns, apenas tratando-as de maneira diferente. Embora Deline não pudesse fazer nada, mesmo se ela aprendesse a verdade. Na rua quase vazia, deita um cara espancado. Lauren ficou para trás e vários de seus assistentes. Um sorriso maligno brilhou em seu rosto. A besta que ele viu provavelmente era um membro do destacamento. Enquanto isso, o silêncio e a paz reinaram na propriedade de Kelsa. Eles estavam cuidadosamente vestidos, mas preparados para o papel do aristocrata. Deline ficou surpresa ao respirar quando viu o quão bom ele era. Esse homem parecia um deus grego, simplesmente incrível. O poder que ele irradiava era ainda mais forte. Kels estava empolgado com o fato de Deline ter ficado ferido porque gritou. A garota disse: "Você é louco", mas era difícil de entender. Para Kels, a palavra louca que não foi um elogio. O treinamento deles foi ótimo, ainda melhor do que o esperado. A garota ainda corrigiu alguns detalhes para parecer perfeitos. Essas eram as pequenas coisas, mas ela gostou o suficiente. Kels decidiu andar pela sala novamente e novamente chique. Se eles dissessem que ele estava perdido o rei, todos teriam acreditado. Deline queria pensar que, quando criança, ele era o mesmo bebê fofo. Aparentemente, outros disseram que não foi criado para a guerra. Ainda assim, foi interessante descobrir como ele conseguiu um desapego, como Kels acabou sendo e não sabe disso. Bem, se você não obtiver as informações, Kels disse que não tinha lembranças de que entrou no exército. Ele não se lembra de quantos anos ele foi ensinado. Também não me lembro como ele foi chamado, quanto tempo ele passou. Ele foi chamado Kels. No entanto, havia algumas pessoas que ele lembrava. Talvez ele tenha sido preso por ter esquecido tudo. De uma maneira ou de outra, era necessário verificar algo. Com a ajuda do poder divino, você pode tentar devolver a memória. Não é negócios de Dilelina, mas ela queria tentar. Quanto deve ser um feitiço para esquecer toda a sua vida? Quando o poder divino começou a agir, a garota sentiu alguma coisa. Era como um pentagrama, personagens muito confusos. Esse feitiço é obviamente muito antigo, vale a pena procurá-lo em livros. Até que fosse possível resolvê-lo, deveria ser deixado como está. Kels observou que ele sentiu o poder divino. Eles tiveram que ser etiqueta. Deline riu porque ninguém gostava de estudar, mas ela esqueceu que Kels era especial, então concordou com qualquer coisa. Bem, amanhã era necessário fazer treinamento. Em geral, Deline pensou que ele era um pato opaco, mas Kels é bastante inteligente, atraente e engenhoso. Ela até brincou que o faria chorar se ele não sorria. Valeu a pena ensinar Kels algumas ninhadas. Por exemplo, como escolher suas roupas e como fazer sapatos. Deline decidiu falar sobre sua primeira estreia. Quando seu irmão fez sua estreia no terno, a garota pensou que teria um vestido, mas os pais a vestiram como uma velha avó, em um vestido velho. Honestamente, este vestido trouxe seus 20 anos. É bom ficar para trás e agora muito melhor. Deline queria ensinar o garoto a vestir que ele não tinha essas situações. Ela sabe que assédio é a pior em sua estreia. Ela queria ganhar a confiança dele. Seria mais fácil com ela. De repente, o cara parou e a garota ficou assustada. Ela repetiu o nome dele várias vezes, mas a reação foi: Kels acenou com a cabeça e disse que entendeu tudo. Por que ele parecia tão estranho agora? Bem, de uma maneira ou de outra, havia muitos planos. Você não deve ficar parado. Deline avançou. Ela não sabia o que Kels pensa. Ela também disse que o cara levaria as garotas às lágrimas. Ele era realmente louco. A sociedade é impressionante. Eles sentaram-se para a caligrafia e ortografia. Deline gritou: "É apenas um maldito que é impossível." Kels, como se viu perfeitamente, escreveu todas as cartas. Ele os viu pela primeira vez, mas sua caligrafia era linda. Como uma pessoa que nunca viu as cartas tão bem escreve. Parecia que o resultado é esperar mais, mas aqui está. Deline explicou como manter a caneta antes de iniciar o treinamento. Ela revelou cuidadosamente o pincel de Kelsa. E então ela começou a explicar as cartas que eles estavam envolvidos e como foram escritas. Como acabou por não ser um problema. Kels sabia tudo. Ok, esse cara pode ser enviado a Harvard para treinamento. A garota pediu para escrever mais algumas palavras. Ele lidou perfeitamente com todas as tarefas. Bem, agora eles foram ler e começaram com algumas palavras.
Deline pensou na assinatura se ele tivesse uma caligrafia tão boa. Geralmente, a assinatura de Dylan é impressa, ela só aprendeu recentemente. Ela tem vergonha de lembrar sua primeira assinatura em sua estreia, e espere uma parada. As pessoas que inventam assinaturas também ganham muito. Na velhice, pode ser um grande lucro. A garota queria assinar, a ideia de perguntar a Kels veio à sua mente. Mas será abuso de seus deveres? É indiferente à regra, se ele for seu cliente, pode ajudar. Ela pediu que ele o ajudasse como em uma voz fofa e ávida. Depois de um tempo, ela olhou tristemente para a folha pintada. Uma ideia semelhante com a assinatura falhou muito em voz alta. Deline gentilmente sugeriu que ela não estava esperando. Kels obviamente não entende qual é o problema porque ele realmente tentou. Ele decidiu escrever a melhor assinatura para Dylan. Ele imaginou que o folheto era o campo de batalha. De repente, as cartas começaram a ser consideradas outras pessoas mortas. Aparentemente, ele enlouqueceu, pelo menos explica tudo. Kels viu seu avô e começou a bater a cabeça contra a mesa porque perdeu. Este trabalho se transforma em um pesadelo sólido. Os dias seguintes estavam em silêncio, não podia. Por favor, em algum lugar de Deus em Deus, a floresta esquecida estava muito calma. Com o que mais você poderia sonhar? Água, comida são roupas novas. Deline considerou um paraíso na terra. Todas as manhãs, quando ela acorda, ela está esperando por Kels limpos e vestidos. Cada refeição é sua obra-prima, e tempo livre o cara dá limpeza na propriedade. É por isso que não há poeira na mansão. A princípio acreditava que este trabalho é uma jornada para o inferno. O caminho era terrível, mas quanto mais perto melhor. Tudo o que você precisa fazer é ensinar etiqueta e maneiras a esse cara. Os dias foram muito mais longos, no verão do verão e quentes o suficiente. Deline o ensinou a lê-lo, então ele encontrou um novo hobby. Desta vez, ela decidiu dominar a habilidade de cozimento. Esta é a única coisa que Kels é muito ruim. Sobremesas uma ótima maneira de ensinar a ele algo novo. Foi muito útil que ele já saiba muito e possa falar livremente. A garota bateu na sala da Barbie rosa e perguntou se ela poderia vir. Quando ela recebeu permissão, abrindo lentamente a porta entrou. Ele era sério, mas insuperável ao mesmo tempo. Ele parecia ainda mais atraente por trás das páginas do livro. Finalmente ele parecia uma pessoa. Deline estava orgulhosa pelo trabalho realizado, ela realmente lidou. De repente, sua atenção atraiu. O cara ficou uma janela preocupante esticando as mãos. A julgar pelo rosto dele, ele estava muito zangado. Acabei de fazer uma pessoa dele, o cachorro se transforma novamente? Deline lentamente o abraçou por trás, tentando tranquilizar. Normalmente, ele se acalma rapidamente quando sente toques delineados. Mas desta vez ele não trabalhou seu plano, ele estava muito tenso. Parece algo muito sério. De repente, eles bateram na porta, batendo muito alto. Os estranhos que estavam esperando a porta pareciam desesperadamente precisar de ajuda. A garota não sabia como responder, porque ninguém estava esperando uma visita. Lauren prometeu que sempre seria avisada antes da visita. Especialmente na estrada, ela não viu ninguém que pudesse se esgueirar aqui tão rapidamente? Valeu a pena verificar a porta, talvez alguém esteja familiarizado. Deline foi convidado aos caras que se acalmem e sigam as regras. Para abrir, você precisa perguntar quem é e decidir sobre a voz. Kels estava muito sintonizado, mas obedeceu à garota. Recentemente, ninguém chegou a eles, até Lauren. Se é realmente um perigo, ele deve prender Kels? Isso poderia machucá-lo. Mas o mesmo se aplica às suas vidas? Ela o transformou em uma pessoa com esses esforços. Deline ordenou que o cara esperasse aqui, ela viria para a porta. Ela garantiu a Kels que tinha uma ideia. Como se ela fosse um padre de combate e tenha mágica em suas mãos. Com um garoto, ela pode queimar todo mundo vivo. A segurança não forneceu sinais, por isso deve estar limpo. Embora o guarda possa ter sido morto por um longo tempo, eles ficam em silêncio. Deline perguntou quem estava lá, e ouviu a voz de Lauren atrás da porta. Ela abriu a porta e o homem explicou que pede desculpas por uma visita repentina. Eles tinham uma situação urgente, então vieram aqui. Deline relaxou ultimamente e esqueceu que há um perigo no mundo. Seu olhar lentamente se mudou para alguém como um prisioneiro. Kels definitivamente não ficou encantado com o novo personagem. Agarrando os dentes, ele disse, não goste. Eu não gosto. Lauren ficou chocado com o progresso deles, mas por um curto período de tempo. Ele tentou explicar o que era por um curto período de tempo. Mas Kels não gosta dessa ideia, estava com raiva. A garota não sabia quem eles passaram. Mas, a julgar pela reação,
pode ser alguém familiar. Os soldados estavam pedindo desesperadamente apoio, era necessário sentir falta deles. Destruir tranquilizou a besta. Lauren ficou chocada com a conversa deles. Ela pediu ao guarda que rapidamente trazia um estranho para a sala. Ela entendeu como Kels zangado estava com raiva, então tentou tranquilizá-lo. A única coisa que ela queria era que ninguém mais perguntaria. A julgar pelo fato de o estrangeiro ter sido trazido aqui, a situação é crítica. Deline parecia o dono do cão obediente. Lauren perguntou algo a ela, mas sentado em seu trono Dallene recusou. O cara tentou construir um conflito, provavelmente algo realmente sério. Lauren pediu que ela mudasse sua decisão. Hoje, é um dia maravilhoso, o tempo está incrível. Kels é dócil hoje e seu cabelo é mais suave. Como se viu, o pseudo-prisioneiro era membro do destacamento. Lauren pediu à garota que enfrentasse outra besta. Obviamente, porque a resposta foi negativa, ainda é um mar de trabalho. A julgar por sua história, ele matou muitos sacerdotes, e Kels não gosta. Lauren explicou que mais ninguém para confiar este trabalho. Se Deline não aceitar esse caso, eles o matarão. Não havia outra saída, ele é uma catástrofe ambulante. A garota tentou mudar de responsabilidade, porque quando tudo está ajustado, você precisa soltar o problema novamente. Lauren continuou a convencer a garota, argumentando que eles estavam em um desapego. Além disso, seus negócios não foram ensinados, mas simplesmente controlam. O bom lado bom lutou em sua cabeça, ele não deve morrer. Angle disse que o cara lamentou, ele é o mesmo que Kels. O argumento principal, a duplicação do pagamento entrou na vila. A garota hesitou por um longo tempo, é o dobro do trabalho. Foi então que Lauren prometeu aumentar os custos obrigatórios às vezes e adicionar um prêmio. E aqui estava um padre que está pronto para ajudar todas as pessoas. Loena finalmente conseguiu convencê-la, ele ficou infinitamente feliz. Assim que concordou, ela imediatamente se arrependeu. Deline sabia que o dinheiro poderia realmente salvá-la, mas pagar por eles tão trabalho duro era insuportável. Bem, eles decidiram conhecê-lo pelo menos. O cara teve que estar acostumado a novas pessoas e sociedade. Deline estava convencida de que havia adormecido, então ele era inquebrável. Kels disse que a besta veio por um longo tempo. Bem, como uma pílula para dormir não era tão eficaz. Não foi possível prejudicar alguém. Kels o atacou, o cara foi chamado de parada. Ele não gostava muito de Kels porque constantemente se comportou alto. Todos os membros do desapego parecem ser hipersensibilidade, mas Alta teve sérios problemas com a agressão. Ele não parecia um vegetal, ao contrário de Kels. A batalha começou entre eles, era necessário parar. Alt passou muito tempo com Kels, então ele conhecia suas fraquezas, mas ele não conhecia um fator muito importante. Kels não é mais um animal, ele tentou se tornar um aristocrata. Deline observou sua disputa, mas não sabia o que fazer. Ela teve que detê-los, de uma maneira ou de outra, ela teve um apito para parar. A garota lembrou-se das palavras de Lauren, ele constantemente a avisou. Talvez o novo membro de sua família não seja tão mau quanto parece. Embora, a julgar pela batalha, eles se parecem com dois cães loucos. Era necessário decidir algo ou esperar que ele termine. Enquanto pessoas de segurança externa, era possível relaxar. Kels venceu até que ele ficou em silêncio. Deline perguntou como ele estava se sentindo e se tudo estava bem com ele. Ele se transformou em um cachorro louco de novo. Tudo era favorável. Ele apenas levantou Alta nos braços. Kels o venceu, mas queria fechá-lo para não prejudicar ninguém. Eles costumavam ser amigos, mas como se suportam por ordem. Não se sabe se eles vão lutar mais, dependendo da parada. Era necessário encontrar uma maneira de detê-lo. Alt é um mestre de um ataque inesperado, um assassino hábil e muito teimoso. Kels tinha força suficiente para restringir sua poeira. Se a crença mais uma vez tentar atacar, a única saída o matará. Deline concordou em levá-lo apenas para reduzir a morte. E agora ela mente um homem que pode matar com as próprias mãos. Deline pediu a Kels que fizesse tudo o mais gentil possível. Encontre o fio mais macio que pode ser amarrado, e então gentilmente desligue-o. Enquanto eles estavam desenvolvendo esse plano, um amigo vermelho semelhante acordou. Um novo jogo começou entre eles, popularmente chamado de tocar em uma almofada. Parece uma parada perdida nesta rodada. Quando ele finalmente estava empatado,
valeu a pena alimentá-lo. Alt disse, você ensinou esse cara do inferno a cozinhar? É muito saboroso. A garota ficou muito surpresa ao saber que ele tinha o gosto da comida. Kels nunca disse que ela estava experimentando. Como se viu, ele também sentiu o gosto da comida, mas era absolutamente indiferente a ele. Ela pensou que, se ele não gostasse da comida, ela não ouviu o gosto dela. Deline perguntou, pare, você não ouve seu batimento cardíaco às vezes? Ou pássaros cantando? Como acabou por ouvir tudo, ele ouviu a vida toda. Alta não estava muito preocupado com esses sons, era mais fácil para ele viver. Deline ficou surpresa quando Alt disse não pensou nisso. Era difícil imaginar que esses cães loucos pudessem pensar. De uma maneira ou de outra, era necessário estabelecer um relacionamento com ele. Ela parecia gostar da parada, por causa de sua simplicidade e piadas. Honestamente, ficar sentado em cordas não era muito conveniente para comer, mas a garota não iria libertá-lo, pelo menos não agora. Alt obviamente tinha habilidades sociais e fala melhor. O cara pediu que ele se dissolvesse, mas a garota o recusou novamente. Deline explicou que ficou surpresa por causa da diferença com Kels. Como se viu, a parada caiu em um desapego mais tarde do que todos os outros. Portanto, ele conhece o mundo mais do que outros cães e passou por menos procedimentos. Lembrando as palavras de Lauren, ninguém sabia o que era para o procedimento. É um segredo federal que apenas os padres conhecem. Pode ser possível descobrir algumas informações com esses feitiços. Se Lauren não deu absolutamente nenhuma informação de feitiço, valeu a pena tentar conversar com esse cachorro de cabelos vermelhos. Mas, infelizmente, ele também não sabia de nada. A única coisa sabia que esses feitiços foram usados para hipersensibilidade. A parada tentou primeiro não usá-lo porque era insuportável. Eles receberam ordens que não poderiam ser contrárias. Normalmente, os chefes de só mataram aqueles que são mais fracos. E aqueles que lamentavam, apenas apagaram a memória e jogados fora. Obviamente, alguém estava muito bem tratado de magia. A parada contou muito útil, embora ele não ajudasse o feitiço. Kels está constantemente irritado, mas acabou começando a se acostumar. Era necessário esperar até que eles estabelecessem outra pessoa. Era uma visão patética, dois caras lutaram por ela. Bem, enquanto eles lutavam, eles literalmente compartilharam um com o outro. Parecia homens, e crianças de verdade foram expulsas. Mas como chegou a tanta criticidade? Voltar alguns dias atrás? Isso nos ajudará a entender isso. Quando a parada foi desamarrada, ele finalmente se sentiu como uma pessoa. Tinha vergonha de reconhecer, mas Kels estava muito bem preparado. Alt até pensou que esse cachorro morava em uma mansão antes da guerra. Não esqueci de mencionar a beleza e as maneiras e uma postura uniforme. Deline perguntou, você se lembra? Quando você chegou a um desapego, aconteceu que Kels foi trazido a você com memória apagada. Como cães olhando para outro cachorro, eles entenderam que foram apagados. Alt disse esse parecem estranho, fez apenas um idiota. Ele esqueceu tudo? Como falar, dormir, comer e viver. A única coisa que Kels era, é matar sem piedade. Havia também aqueles que enlouqueceram, foram apagados pela memória, mas não Kels. Deline perguntou se tantas vezes apagar a memória, não haverá problemas. Se mais de 5 ou 6 vezes, os cães ficaram incapacitados. De uma maneira ou de outra, muitos morreram no campo de batalha. Deline ficou surpresa quando Alt era tão indiferente à morte de amigos. O cachorro acreditava que não havia amizade, todos trairiam. Pareceu por um momento que a crença na humanidade estava perdida. Mesmo que crianças com dados perfeitos sejam enganados lá. Era estranho ouvir a parada, em um tom calmo. O cachorro continuou, ele veio sem saber nada, ele pensou primeiro. A reflexão pode ver seu sorriso, mau e antinatural. Ela não carregou nada de bom, não é? Deline tem sido visivelmente tensa e Kels também parece. Ela o levou pela mão para impedir que ela fosse atacada. Era necessário parar suas visões estúpidas. Deline disse, você parece ser amigo, esfriar. A parada não controlou a raiva, Kels o irritou. Ele disse que odiava como Kels, que ele é um filho inferno. Se não havia tal coisa no desapego, então por que a raiva vai apenas para Kels? Nesse ponto, uma ideia maravilhosa de isolamento deles veio. A parada continuou nervosa. Ele parece finalmente entender a causa de seu sofrimento. Então, olhos, nariz, boca dessa escória me humilham. De repente, Kels se levantou na frente de Deline com as palavras voltar.
Deus, eles começarão a bater novamente? Não diga isso. Deline lançou seu olhar no primeiro cachorro, depois no segundo. Eles não podiam começar uma briga porque voavam pela janela. A parada atacou a primeira, a raiva não era realmente seu lado forte. Deline tentou tranquilizar Kels com poder divino. Honestamente, derrubou os 2 cães da pantera. Depois, houve um golpe surdo, alguém foi atingido. Parece ter acontecido, mas Deline tinha medo de levantar os olhos. Parece um pouco inesperado porque nada aconteceu. O homem ficou como uma rocha forte, protegendo Adelina. Quando ele voltou, houve uma grande contusão em sua bochecha. Honestamente, causou sentimentos contraditórios. Se Kelsa foi atingido, primeiro dói e em segundo lugar porque ele não se dirige. Honestamente, todos nesta sala ficaram surpresos, devido à sua reação. Alt esperava batalhas, novas emoções esperadas de impressões. Deline ficou feliz por Kels ter conseguido manter o autocontrole. Agora chegou sua vez, fazendo seu trabalho. A menina começou a avançar lentamente, mas a aparência de um cachorro não gostou. Deline levou Alta pela mão para passar pelo poder divino. Era a única maneira de fazê-lo se acalmar. Ela ligou um bom sacerdote novamente e começou a falar. Putilo foi imediatamente para formigas, foi um novo sentimento para parar. Foi muito útil que ele tivesse algumas habilidades sociais. Em geral, muitas pessoas diferentes vêm ao templo. Entre eles estão clientes reais e quais são reais? As pessoas reais que enlouqueceram. Conversam com elas sem muito. Deline inventou uma maneira de conversar com essas pessoas. Eles precisam receber seu entusiasmo. Ela parecia um fã louco. Era estranho. Seus olhos pareciam estar queimando do poder que ela irradiava. De uma maneira ou de outra, tinha que trabalhar. Sempre funcionou. Deline falou pela vontade da vontade de que a vida de Alta esteja em suas mãos. Bem, ela gastou muita força para tranquilizá-lo. Finalmente, ela o libertou e permitiu que ele sentisse tudo. A parada ficou surpresa. Pela primeira vez ele não entendeu o que estava acontecendo. Depois de tantos experimentos na guerra, é muito estranho. Mas esse sentimento era um pouco novo, o que não estava lá antes. Alt finalmente sentiu todos os benefícios do poder divino. Ele estava infinitamente feliz porque não se sentia melhor do que agora. O cachorro sofria de dor fantasma, mas agora eles se foram. Deline ficou satisfeita com seu trabalho, pois ela sempre lidava perfeitamente. Kels trabalhou em um princípio semelhante, um pouco de poder divino e pronto. No entanto, a garota não teve tempo de sentir que alguém a havia agarrado pela cintura dele. Kels, ele parecia muito duro até zangado. Pode ser entendido, alguém tentou tirar sua salvação. Deline se tornou um símbolo de liberdade, e agora 2 cães lutaram por isso. Eles precisavam tranquilizá-los novamente e novamente o poder divino. Seu doce sorriso os fez esquecer a briga. Deline percebeu esses 2 como gatos. Em certas circunstâncias, é muito fácil de gerenciar. Seu progresso teve que ser apoiado por comida deliciosa. Então a garota convidou os 2 para jantar. A julgar pela reação deles, eles finalmente se acalmaram. Mas Kels parecia muito chateado. O motivo não era difícil de adivinhar, mas ela estava chateada. Este trabalho nunca será fácil, mesmo quando você pensa que acabou. Nesta propriedade, os dias chegam mais rápido, graças à força. Houve vários dias em um caos tão desordenado. Era difícil realizar uma cabana, até muito difícil. O poder divino não lida mais com seu trabalho. Era necessário inventar uma nova maneira. Um homem, como todo mundo, também pode explicar em palavras. Mas e se ele não quiser ouvir? A parada pode até entrar em pedras. Tudo isso o irritou. Kels constantemente pegava seu humor maligno, o que leva ao recurso. Portanto, a conclusão é simples: se você acalmar a interrupção, outro ficará calmo. Embora eu reconheça, será muito difícil tranquilizar o vermelho. Poderia ser chamado de apenas louco. Deline não foi entendida imediatamente, mas os cães veem uma ameaça e uma guerra em todos os lugares. Eles são combatentes perfeitamente educados, eles não sabem viver de maneira diferente. Kels é ainda pior, sua sensibilidade não desapareceu, ouviu os gritos de parar. Em seu lugar, todos começariam a enlouquecer. Kels começou a se comportar quando criança, é seu mecanismo de proteção. A independência nem sequer cheira a ele. Se tornou um aristocrata? De uma maneira ou de outra, era necessário acalmar a parada novamente. Deline decidiu ser fofa para Náusea até que ele não lhe desse. De repente, os 2 chegaram à janela. Seus sentimentos se intensificaram quando perceberam que alguém veio. A janela não viu ninguém, é ainda pior. Kels de repente viu o que manteve a vida toda. Agarrando Deline, eles desabaram no chão.
Além disso, a flecha parece uma caçada. Pare, a ameaça e o cão descontrolado em uma propriedade. Terminaria mal, era necessário alcançá-lo. Kels não gostava dessa ideia, mas ele entendeu o que poderia levar. Deline gritou, exigindo correr atrás dele. Seus gritos foram ouvidos. Kels agarrou e jogou-a no ombro dele, e então eles foram até a janela juntos. Foi inesperado, mas aparentemente muito eficaz. Ela nunca se acostumará a isso. Embora fosse indiferente, alguém andando ou a pé é a principal coisa para ficar mais rápido. Deline renunciou à sua constante participação em problemas. Ela tentou se imaginar uma bolsa e manter a paz. Ela também é encorajada pelos pensamentos que Kel se mantém em suas mãos. De repente, ambos ouviram um grito, gritos muito altos. Felizmente, ele não foi além da cerca, então estava sob controle. Mas os gritos daqueles que estavam na floresta eram almas. Desta vez, o poder divino pode não ajudar. Desta vez, a ideia de usar o apito é bastante significativa, mas parece que voa para uma caixa preta secreta. Deline esqueceu seu apito, a missão caiu. E o que fazer em Deus esquecida com um cachorro louco? Como não havia razões para seu uso, a garota o deixou. Porque no momento mais necessário, tudo vai para o arranhão. Desta vez, tudo fica fora de controle, insuportável. Você pode pedir a Kels para voltar e pegar o apito? Bem, isso é pelo menos uma ideia de como manter o mundo. Kels apertou significativamente, seus ombros se expandiram. Não foi suficiente para ele romper com a trela. Depois de alguns passos, eles viram muito sangue e o culpado. A parada estava obcecada, seus olhos estavam queimando. Sua habilidade foi impressionante, e a força é ainda mais. É até difícil imaginar, mas é impossível ver. A parada estava brigando com a espada com as próprias mãos, então ele ficou gravemente ferido. A ideia veio à mente apenas para jogar tudo e escapar, mas Deline não podia, agora era seu dever. Kels queria atacar novas mortes, mas Deline teve uma ideia melhor, e ela tinha um plano. A concentração ajudou a causar muito poder divino. Causou um incêndio e depois enviou esse fogo aos inimigos. Pelo menos foi uma maneira rápida de acalmar o cachorro. Deline estava exausta, ela não fez coisas semelhantes há muito tempo. Ela usou esse método no campo de batalha quando nada permaneceu. A flecha que ela notou foi com precisão para ela. Alguém tentou matá-la, felizmente estava para trás. Espere. E o chamado? Ele tremia tudo, suas mãos e ombros pareciam lutar nas convulsões. Kels queria atacá-lo, mas Deline o parou a tempo. Era conveniente se os dois cães pudessem ser tranquilizados. O que está acontecendo com este olá em geral? Ele é inadequado. Ele parecia estar com raiva, mas foi outra emoção. Ele não respondeu a nenhuma pergunta, apenas estava no lugar do tremor. Ele conseguiu passar pela guerra em bom sentido. Ele lutou em um estado mais consciente. A pessoa que sobreviveu se protege porque esse medo sabe. Se alguém estiver assustado, até as coisas simples parecerão mortais. A parada tem sido muito porque ele estava com muito medo. Deline correu para ele e se abraçou, embora ela não soubesse se funcionaria. Ela repetiu que não havia ninguém, não havia ameaça. Você não precisa mais lutar, agora é seguro. Ela apontou o dedo para os mortos e explicou que tudo estava para trás. A parada começou lentamente a entrar em si mesmo, um estado interessante. Foi bom ouvir a linguagem humana finalmente de sua boca, mas inesperadamente aconteceu o que ninguém esperava. O cara chorando porque nenhuma criança no mundo está chorando. Isso realmente derrubou todos para fora do Pantera. Kels perdeu seu senso comum quando viu essa foto. Era necessário tranquilizá-lo o mais rápido possível. Os abraços e suchules funcionavam, era necessário continuar. De repente, ela se sentiu quando alguém agarrou sua mão. Kels pressionou a garota firmemente para si mesma, agora ela é apenas ele. Ele disse não gosto. Kels apertou a garganta, a garota não conseguia respirar. Ele foi tentado tranquilizar, mas não conseguiu. Kels enfraqueceu o aperto quando percebeu que a garota não podia respirar. A parada parecia um cachorro patético, quebrado e solitário. Deline tentou criar um plano sobre como terminar esse desempenho, mas parecia que todas as tentativas seriam em vão. Alguns segundos começaram uma nova onda de gritos e lágrimas. Nos livros, uma linda mulher é abraçada por dois homens fortes. Muitas mulheres sonham com isso, mas não delineando. Além disso, Lauren veio até eles à noite e disse que estava pegando. Ela foi agradecida por cuidar do cachorro. Como se viu a encontrar um novo padre,
tudo está melhorando. Lauren perguntou como você passou um tempo juntos. Está tudo bem? Deline era difícil de responder a essa pergunta, então ela ficou em silêncio. Lauren observou que o cachorro ficou muito mais calmo. Apesar da persuasão de não prendê-lo, continuou. A garota pediu para virar o apito, então eles fizeram isso. Algumas horas antes, a garota decidiu conversar com um lagostim. Obviamente, ele estava com vergonha de estar tão chorando. O cara tentou explicar que era melhor, a força agiu. Anteriormente, era pior, ele enlouqueceu e escapou, mas agora havia um sentimento em seu corpo de que sua concentração sob seu poder. Alt disse que tinha uma cabeça clara e como pensamentos sóbrios. Ele até brincou que seria capaz de se segurar se fosse provocado. A parada sempre dormia por apenas 3 horas, mas aqui ele podia mais. Kels explicou que Missus do Rudolose estava sempre na cabeça. Eles começaram a brigar novamente porque Kels respondeu em vez de parar. De repente, os dois se acalmaram. De repente, Alt disse, você não é uma aberração. Por que você faz isso? Oh Deus, alguém tinha uma consciência? Foi difícil dizer esse progresso ou regressão. Deline sugeriu que o cara adormeceu mais rápido. Também expliquei que o sonho é um componente importante de nossas vidas. Ela bombeou o garoto com poder divino. Foi uma pena que ele nem sequer seria capaz de se despedir deles. Por alguma razão, essa decisão parecia errada. Eles podem ser muito apegados à parada nesses poucos dias. Tudo parecia muito suspeito, uma visita inesperada e cavaleiros. Deline e Kels retornaram lentamente à propriedade. Lauren disse, eu parei como você e pedi. Ele estava em um escritório desconhecido. Uma pessoa que trabalhou elogiou seu trabalho. Um estranho disse, ele destruiria tudo, uma garota com sorte. Lauren foi ordenada a não enviar mais cavaleiros. Eles pensaram o plano, mas o objetivo era desconhecido. O estranho disse, não vimos pessoalmente, mas ela está perto. Obviamente, eles falaram sobre Deline. O estranho levantou Lauren do chão. O homem disse que, para ele, uma grande honra serve a ela.